O planeta Terra está fragmentado em diversos blocos chamados de placas tectônicas. No oceano formam as chamadas placas oceânicas, a exemplo da placa do Pacífico e a norte-americana. Quando o encontro se dá no continente, estas placas são denominadas placas continentais. A Terra é dividida em 3 camadas: núcleo, manto e crosta. A partir de observações indiretas, o ser humano conseguiu definir as características dessas camadas. O núcleo, que está a 2.900 quilômetros de profundidade. O manto, camada intermediária composta por uma camada de rocha de sílica de magnésio, contendo uma camada inferior e uma superior, que é mais quente e mais rígida que o manto mais profundo. Essas camadas são separadas por uma outra, a astenosfera, que possibilita a transferência do calor, formando as chamadas correntes de convecção. Como uma análise de como a rocha pode ser bruta ou dúctil, o que possibilita a formação de falhas e dobras na terceira camada, a litosfera. As placas litosféricas são compostas de crosta, tanto nas regiões oceânicas como nas continentais. A crosta oceânica possui uma densidade superior à da crosta continental, e por estarem em constante movimento, elas se separam em alguns pontos e se chocam em outros pontos do globo, são as placas tectônicas. É aqui que o terremoto ocorre. A liberação de energia produz movimento das placas nos locais mais rígidos, elas se rompem, e nos mais flácidos, elas se dobram. O setor mais quente da astenosfera transporta a energia do núcleo responsável pela pressão na crosta, produzindo terremotos. A litosfera continental, que está acima do manto litosférico, pode ter cerca de 150 a 200 quilômetros. A crosta continental está acima do nível do mar porque tem uma densidade média de 40 quilômetros, sendo composta principalmente de rochas graníticas, sedimentais e metamórficas de densidade baixa de sílica que formam os continentes. A litosfera oceânica, formada nas regiões espalhadas, geralmente tem uma densidade média de 50 a 140 quilômetros. A crosta oceânica tem apenas cerca de 8 quilômetros de diâmetro e é mais densa do que a crosta continental, porque contém menos sílica de densidade baixa e mais ferro e magnésio de densidade alta. Assim, ela forma o chão do oceano com sua superfície de cima a baixo do nível do mar. A rotação relativa entre as platas pode ser reunida em 3 categorias principais: transformação, divergência e convergência. Observe o mapa. As linhas de transformação ou deslizamento são os lugares onde as platas se movem horizontalmente contra um outro. As linhas de construção são os lugares onde as platas se separam ou divergem, e os lugares onde as platas se pressionam contra a outra são chamados de linhas convergentes ou destrutivas. A litosfera não é criada nem destruída através das fronteiras transformadas, que conectam segmentos que espalham pontas oceânicas e outras fronteiras. As fronteiras transformadas também podem cortar através dos continentes. A exemplo da falha de San Andreas, na Califórnia, Estados Unidos, aonde se forma o limite da placa de oeste com a norte-americana, a zona de subducção de Cascadia. As erupções finas, em longas fronteiras transformadoras que cortam a crosta continental, podem se aproximar de magnitude 8, enquanto aquelas, nas fronteiras transformadoras oceânicas, tendem a ser muito menores. Nas fronteiras divergentes, a crosta oceânica se forma nas pontas de espalhamento, onde as placas se separam de si mesmas. Um pequeno volume do manto transborda e cria a crosta. O manto quente e brilhante apoia as regiões oceânicas, que formam os sistemas de montanhas mais longas da Terra, a cadeia meso-oceânica. Porque a temperatura aumenta rapidamente com a profundidade nas fronteiras divergentes, há apenas uma linha fina de rocha bruta para fracassar em terremotos. A maioria dos terremotos ocorre nos 10 quilômetros mais altos e tem magnitudes que geralmente são menos de 6. Mais de 75% de todos os terremotos ocorrem perto das fronteiras convergentes. Aqui, uma placa oceânica é forçada abaixo do continente em um processo chamado de subdução. De fato, os maiores terremotos do mundo ocorrem perto da fronteira escura da fronteira, onde os níveis de magnitude 9 foram registrados. Neste local, o estresse cresce por décadas a décadas de anos,
até que ele se libera como uma primavera e na ampla de terremotos finos ocorre dentro da plata de sobrevivação por causa das forças compressivas perto da linha convergente. Terremotos podem alcançar profundidades de 700 quilômetros dentro das placas de sobrevivação, porque a placa oceânica pode ficar fria e brilhante enquanto desce para o manto mais profundo. Processos similares ocorrem quando uma placa oceânica sobreviva dentro de outra placa oceânica. Aqui, uma ponte no oceano marca a localização onde a placa é puxada para dentro do manto. Neste caso, a linha de vulcões que cresce no topo da placa oceânica é um arco de ilha. Nem todas as fronteiras convergentes envolvem subdução. Quando as partes continentais das placas convergentes se unem, nenhuma pode subductar. Em vez disso, os dois continentes colidem, produzindo deformação horizontal e levantamento na crosta continental para construir montanhas. Efeitos de terremotos frequentes em zonas de colisão continental podem superar a magnitude 8 e, geralmente, são menos de 40 quilômetros de profundidade. Em adição a essas três fronteiras, existem também zonas de fronteiras difusas em que a deformação ocorre em uma região ampla. Embora menos comum do que as inundações através das fronteiras, as inundações na parte interior das fronteiras, chamadas de inundações intrafronteiras, ocorrem. No entanto, a atividade tectônica e as inundações são principalmente concentradas nas ou perto das fronteiras, onde muitas características geológicas, uma região instável chamada de cinturão de fogo, um estado constante de mudança. Deixe os seus comentários. Se considerar o nosso trabalho relevante, compartilhe o link e se inscreva em nosso canal A Terra e seus Sinais.